Leitura 158, Salmos, 6 a 10, Projeto 365, 7 de junho de 2023. Salmos 6. Esse é o primeiro dos 7 salmos penitenciais, aqueles em que o salmista humildemente percebe sua difícil situação, normalmente em virtude de ter pecado. Davi aceitou o castigo de Deus, mas implorou que ele não o disciplinasse com ira, como fez o profeta Jeremias. Davi reconhecia que se Deus o tratasse somente com justiça, e não com misericórdia, ele seria exterminado. Frequentemente, queremos que Deus nos mostre sua misericórdia, e a todos os demais a sua justiça. Deus, em sua generosidade, perdoa-nos ao invés de punir-nos. Ao derramar seu coração com lágrimas, Davi foi completamente sincero com Deus. Podemos ser honestos com o Eterno mesmo quando estivermos cheios de ira ou de desespero, porque Ele nos conhece completamente e quer o melhor para nós. Seja sincero com Deus e o Senhor o ajudará a tirar os olhos das suas imperfeições e a atentar para a misericórdia dele. Salmos 7. Você já foi acusado injustamente ou extremamente ferido a ponto de desejar vingança. Davi escreveu este salmo em resposta às difamações de que ele intentava matar Saul para usurpar o trono. A resposta apropriada para a calúnia é a oração, não a vingança, porque Deus diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus pode ver nossa mente e nosso coração. Nada está oculto a Ele. Por Ele conhecer até nossas intenções, não temos onde nos esconder, não há como pensar que podemos continuar pecando e permanecer impunes. Mas a onisciência de Deus nos dá um grande conforto. Quando lhe é permitido ao mal seguir seu curso, ele se autodestrói. As pessoas violentas tornam-se vítimas da violência e as mentirosas do engano de outros. Mas neste processo, pessoas inocentes são afetadas. Algumas vezes Deus intervém e obstrui o caminho dos malfeitores, a fim de proteger seus seguidores, outras, por razões conhecidas somente por Ele, Deus permite que o mal continue, embora inocentes sejam feridos. Nestas ocasiões, devemos pedir a Deus para proteger-nos. Lembre-se de que Ele executará a justiça final. Em meio a um período de grande mal e injustiça, Davi agradeceu a Deus por ele ser justo e íntegro. Enquanto nos perguntarmos se alguém é íntegro e justo, podemos ter a certeza de que Deus o é e continuará a trazer a justiça e a integridade quando o envolvermos em nossas atividades. Salmos 8. Alguns versículos deste salmo são citados no Novo Testamento em relação a Cristo. Deus se tornou humano na pessoa de Jesus, que foi a única pessoa que refletiu perfeitamente a imagem de Deus. Ele ressuscitará todos os que lhe pertencem quando vier para reinar sobre o novo céu e a nova terra. As crianças confiam em Deus e o louvam sem dúvidas ou reservas. Mas muitos, à medida que envelhecem, encontram cada vez mais dificuldades para fazê-lo. Para respeitar a majestade de Deus, devemos pensar na sua grandeza. Quando olhamos para sua imensa e maravilhosa criação, frequentemente nos sentimos pequenos. Isto nos dá uma noção real sobre a nossa condição de criatura, mas Deus não quer que nos concentremos em nossa pequenez, e sim em nosso Criador. Quando olhamos para a vasta criação, imaginamos como Deus poderia estar preocupado com pessoas que constantemente o desapontam. Ainda assim, Deus nos criou um pouco inferiores aos anjos. Deus deu aos seres humanos uma tremenda autoridade para cuidarem da terra. Como você trata a criação de Deus, use seus recursos sabiamente, porque Deus o considera um dispenseiro. Salmos 9. O louvor consiste em expressar a Deus nosso apreço por compreendermos o valor dele. É como agradecer por cada aspecto da natureza divina. Nossa atitude interior se torna uma expressão exterior. Quando louvamos a Deus, a nossa consciência sobre quem é Ele é expandida. Assim, em cada salmo que ler, procure um atributo ou característica de Deus pela qual você possa mostrar-se agradecido. Deus apoia nossa causa justa, Ele é o nosso vindicador, aquele que nos defende e justifica diante dos outros. Podemos enfrentar muitas injustiças nesta vida. Deus nunca abandona aqueles que o buscam.
Isso significa que Deus nunca nos abandonará, não importa o que venhamos a enfrentar. Deus não se faz presente somente em Jerusalém ou em Sião. Ele sempre está em todos os lugares ao mesmo tempo. O lugar central da adoração dos judeus era o belo templo em Jerusalém. Mas Deus estava presente no tabernáculo e no templo construído por Salomão. Todos nós queremos que Deus nos ajude, mas frequentemente por razões diferentes. Davi queria que a justiça fosse restabelecida em Israel, de forma que o poder de Deus fosse exaltado. Quando você pedir a ajuda de Deus, considere suas motivações. Seu objetivo é poupar a si próprio da dor e do embaraço ou atribuir a Deus a glória e a honra. O mundo pode ignorar a situação do necessitado, esmagando qualquer esperança terrena que este possa ter. Mas Deus, o defensor dos fracos, promete que essa situação não permanecerá para sempre. As nações ímpias, que se esquecem do Senhor e recusam-se a ajudar o seu povo, serão julgadas por Deus. Salmos 10. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Para o salmista, Deus parecia estar distante. Embora tivesse dúvidas, ele não parou de orar nem concluiu que Deus não se importava mais. Ao inquirir Deus, o salmista não estava reclamando, e sim pedindo que ele se apressasse em ajudá-lo. Quando nos sentimos sós ou oprimidos, devemos continuar orando, falando com Deus sobre as nossas dificuldades. Algumas pessoas têm sucesso em tudo o que fazem e gabam-se de que ninguém, nem mesmo Deus, pode abatê-las. Sentimos-nos zangados pelo dano que estão causando ou temos inveja de seu sucesso. Para responder sinceramente a esta pergunta, devemos ter uma correta perspectiva sobre a impiedade e a riqueza. O ímpio será seguramente castigado, porque Deus odeia as ações perversas. Então, não deixe que a riqueza se torne uma obsessão para você. Leia Provérbios 37:8. Neste texto há uma oração que pode ser feita por você. Existe uma incompatibilidade entre a arrogância e a presença de Deus em nosso coração. A pessoa orgulhosa confia em si mesma em vez de depender do Senhor. Isto faz com que ela ignore as diretrizes de Deus para a sua vida. Quando a presença de Deus é bem-vinda, não há lugar para o orgulho, porque ele nos torna cientes do nosso verdadeiro ser. Deus vê e toma nota de cada ação má, ele nos encoraja, e ouve os nossos apelos, está sempre conosco. Podemos enfrentar o ímpio, porque não o fazemos sozinhos, Deus está ao nosso lado.